No versículo 11, está escrito assim, ó: por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbio dos meus vizinhos, e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de quem? Fugiam de mim. Que situação terrível, né, irmãos? Você sabe que não é só uma palavra que foi deixada para mostrar a situação de alguém que estava vivendo assim, mas também para mostrar que nos dias atuais muitas pessoas estão desta forma. Vergonha, que no sentido aqui o salmista traz a palavra opróbio, é a mesma coisa. Aqueles a quem ele esperava que poderia estender as mãos, viraram as costas para ele e não puderam ajudar. Será que não é também um retrato da sua vida nos dias de hoje? O que você está enfrentando, o que você está vivendo, será que, como o salmista está dizendo, que o motivo pelo qual ele se encontrava assim, era os seus adversários? Às vezes você pode até dizer assim, pastor, mas eu acho que eu não tenho. Eu te faço uma pergunta. Faça uma reflexão de uma forma ainda melhor e olhando até para a palavra de Deus, porque existe sim, às vezes não de forma física, mas de forma espiritual. Paulo disse, uma grande porta me foi aberta, mas também há muitos adversários. Nós temos inúmeros, não físicos, talvez possa ser que não seja o seu caso, mas talvez espirituais, que vêm no sentido de aflição, de angústia, de problemas, de situações que você não gostaria de enfrentar e muito menos de estar vivendo. Mas aconteceu? Sim, porque Paulo diz que o dia mau, ele é o quê, pessoal? Ele é inevitável, uma hora ou outra vai chegar, querendo você ou eu, não, vai chegar. Por isso nós precisamos analisar a palavra de Deus e observar o que nela está escrito. Por quê? Porque a oração que Davi está fazendo aqui nestes salmos, em um momento em que ele se encontrava assim angustiado, aflito, em um momento assim de tribulação mesmo que ele estava fazendo. Era a real situação dele. E ele vai diante de Deus para quê? Para poder clamar ao Senhor, porque Davi sabia que o socorro não era humano, mas que o socorro era divino. Agora, me faz, por exemplo, refletir e pensar o seguinte: poderia ser uma oração diferente que estivesse sendo feita. Como eu gostaria, por exemplo, que acredito que você também, chegar diante de Deus somente para quê? Para agradecer. Agradecer pela conquista do carro 0 quilômetro, agradecer pela conquista da casa que foi adquirida ou que foi imobiliada, de bênçãos que você poderia estar contando, de algo que você poderia estar desfrutando. Senhor, obrigado, como Paulo diz, glorificai a Deus no corpo, mas também no espírito, como aqui a irmã contou testemunho, como outros também já contaram. Como é bom vivenciar isso. Olhe para mim, por favor, mas nem sempre vai ser assim. Porque a oração de Davi não é de agradecimento, mas a oração de Davi é no sentido de dizer a real situação em que ele está vivendo. Quantas pessoas gostariam de chegar diante de Deus para agradecer, mas infelizmente estão chegando diante de Deus para expor uma situação desagradável? Não no sentido de reclamar não, porque quem é de Deus não reclama, diga graças a Deus. Não que ele estava reclamando, mas para expor a sua real condição. Ah, pastor, mas Deus não sabe? A Bíblia diz em Isaías, entrai comigo em juízo. Apresentei as vossas causas para que eu possa te justificar. Então é necessário que a gente fale, é necessário que a gente diga a real situação pela qual nós estamos enfrentando. Agora, o que é que Davi disse? Davi disse que por causa dos inimigos, ele sofria, inclusive, rejeição e sentia-se abandonado até pelas pessoas que o cercavam, até pelas pessoas próximas a ele. Talvez você pode dizer assim, pastor, mas não é Davi que está relatando isso não. Acho que essa vida é a minha. Quantas pessoas eu já atendi
que realmente passam por situações assim, e que se você for olhar para a vida delas, na verdade, só o nome é o de Davi, mas no sentido em que elas estão vivendo, é ela em pessoa, essa situação, esse sofrimento, esse opróbio e tudo o que ela está vivendo é o que está descrito aqui por meio desses salmos. E por causa disso, quantos pensam em parar? Quantos, devido aos problemas da vida, os percalços que nos acontecem, eles acabam retrocedendo e voltando atrás, inclusive, de um chamado e de um propósito que Deus deu a eles. Eu fico analisando, por exemplo, o que Davi, aqui por meio desses salmos, está dizendo, e observando que, na verdade, nós, se fôssemos, assim, de certa forma, expressar o que nós estamos sentindo, ou até mesmo desistir por causa do que nós estamos passando, nós temos inúmeros motivos para parar. Inclusive você que aqui está me ouvindo também. Se eu fosse perguntar a você, você até diria, pastor, eu tenho motivos para desistir. Mas você desistiu? Não. Você parou? Não. Mas quantos param? Quantos retrocedem? Quantos voltam atrás? Porque aquilo que eles almejavam não aconteceu como eles gostariam que tivessem acontecido. Ou seja, e aí a oração destas pessoas se torna igual à oração que Davi está fazendo. Não para poder glorificar e agradecer por aquilo que conquistou, mas para poder referir ao sofrimento, à angústia e à aflição que eles se encontram nela. Quando nós olhamos para o versículo 12, o texto vai dizer: estou esquecido no meu coração, estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso, o quê? Sou como um vaso quebrado. Você sabe que o que foi colocado nas Escrituras Sagradas nunca foi por acaso, irmãos. E nós precisamos não só ler a Bíblia, mas precisamos estudá-la para entender o que é que Deus está falando com a gente. Quando você olha para a vida de Jó, por exemplo, você vê que ele era íntegro, desviava-se do mal, um camarada temente a Deus, aparentemente não tinha nada do que se queixar da vida ou do procedimento daquele homem. Mas aconteceu algo tão desagradável com Jó, que ele não só perde os filhos, como ele perde todos os seus bens. E Jó se encontrava assim, todo quebrado. Talvez possa ser o seu caso também. Que aquilo que lhe restou é justamente pedaços de uma vida que você achava que tinha. Desacreditado no coração das pessoas, inclusive no teu também. Porque tem muitas pessoas que antes delas desistirem de forma física, elas já desistiram no coração e também já desistiram na mente. A forma física é só para expressar o que o pensamento já absorveu e o coração também já estava sentindo. Então elas têm uma atitude, é uma ação que elas vão provocar, por meio daquilo que elas sentiram ou imaginaram. Como você chegou aqui? Quebrado? Por uma situação que ocorreu, e você disse assim, pastor, eu não me vejo mais pisando assim no chão, porque parece que me arrancaram o chão, o meu alicerce, a minha base, o meu lugar de apoio. Pastor, se eu fosse contar ao Senhor um pouquinho ou um terço da minha vida, já ouviu aquele ditado assim, se contar a minha história, o carroceiro, até o burro chora? Talvez é o que você está vivendo. Uma situação deplorável, uma situação onde só lhes restaram cacos, pedaços de uma vida. Talvez o casamento foi afetado, talvez os filhos foram afetados, financeiramente também pode ser que está acontecendo com você situações desagradáveis, e se a família financeiramente em outras áreas também não está bem, isso é um reflexo de uma vida espiritual que também não está como deveria estar. O que é que restou para você?
O que é que você pode dizer assim, não, pastor, isso aqui me sobrou, para que por meio do que me sobrou, Deus possa fazer algo? Porque se tem uma coisa, que quando nós estamos em situações contraditórias, é que o inimigo nos faz ficar cego para aquilo que nos resta. E achamos que não temos mais nada, como aquela viúva. Em uma situação complicada ela estava, só tem um pouco aqui de azeite, um pouquinho de farinha, mas isso aqui não serve? Não serve para nada. Então, olha só, Jó se encontrava em cacos, a sua vida estava destruída, mas ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele encontra um pedaço de telha, um caco, um pedaço que estava de seu lado, e ele pega aquele pedaço para coçar as suas próprias, o quê? Feridas, daquilo que ele achava que não poderia ser útil, e nem usar para reverter a situação, foi algo que amenizou o que ele estava sentindo no seu próprio corpo. E a partir daquele pedaço de telha, daquele pedaço de caco, Deus começou então a mudar a história daquele homem. Talvez você pense que não tem mais jeito, que já não há mais solução, que não tem como fazer absolutamente mais nada, porque tudo de mal que tinha que acontecer, aconteceu. Engano seu. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em restaurar, em mudar decretos, porque afinal, a palavra final vem do Senhor. Não é sua, não é minha. Nunca perca a esperança, nunca desista, sempre acredite, porque Deus pode, não só como Ele também vai mudar a tua história. Eu costumo dizer o seguinte, em uma fração de segundo, chamada de repente, Deus mudou a história de Paulo e Silas. Prestes a chegar à meia-noite, virando ali aquele dia, eles seriam mortos. E Deus fez algo sobrenatural acontecer, a tal ponto de mudar a história daqueles que achavam que nem ficariam ou permaneceriam com vida. Deus muda decretos, Deus muda situações, Deus muda roteiros, Deus quebra protocolos a partir daquilo que você tem na mão e que você acredita que não serve para mais nada. Olha como nós chegamos até Deus. Quando Deus nos encontrou, olhe para as histórias de todos os apóstolos e veja como eles estavam. Quando você olha que não eram apóstolos, mas Zaqueu, quando ele estava na alfândega cobrando imposto, além daquilo que era permitido, cobrava do povo de Israel, levava para o Império Romano, como Deus encontrou ele, tirando aquilo que era dos outros. Alguém que as pessoas, quando ouviam, não acreditavam mais. Mas Deus viu algo naquele homem e mudou a história dele. Deus tem mudança para você também. Não importa o que você está vivendo, a situação que você está passando e como você chegou aqui. Pode ser que a tua família não reconheça, pode ser que você é desprezado por aqueles que você acreditava que estenderiam as mãos para ti, pode ser que no coração deles já não há mais esperança que você mude, como também um dia disseram para mim, eu ouvi da minha família, não foi estranho, foi da minha própria família. Talvez você também já ouviu, mas um dia eu ouvi do meu tio, um dia eu ouvi do meu irmão, esse não tem mais jeito. Um dia eu ouvi de um psiquiatra e de um psicólogo. Droga, além de ser progressiva, ela é fatal e não existe ex-drogado. Bom, não estou desrespeitando aqui a ciência, nem muito menos o profissional do ramo. Mas eu estou mostrando para você que Deus está acima. Quantos um dia olhavam e viam, ou é caixão, ou é presídio, ou sei lá o que é que poderia acontecer. Mas Deus viu que naquele pedacinho de caco que restava, quando o coração lhe é aberto para aceitar aquilo que estava sendo pregado, ainda que estivesse no chão, Deus refaz, Deus restaura e, se preciso, Deus cria do zero. O que é que você acha que Deus não pode fazer com você? O que é que você acha que Deus não pode mudar? O que é que você acha que Deus não pode restaurar? Porque talvez Deus não fez porque simplesmente nós estamos com uma mente cauterizada e não entendemos por meio da fé que tudo é possível àquele que o quê? Aquele que crê. Se você acredita, Deus pode fazer, Deus pode mudar, Deus pode restaurar e, se necessário, recriar do zero. Davi,
ele estava dizendo para Deus que a sua situação era tão difícil que se a sua vida havia se tornado motivo de zombaria, de deboche daqueles que viviam ao seu redor. Quantas vezes eu já presenciei cenas como as que Davi está relatando. Pessoas que quando você, por exemplo, começa a vir para a igreja e por ter uma vida assim no passado muito complicada e muito difícil, no início é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas não vêem credibilidade. Porque elas acham até que nós estamos querendo nos esconder atrás de uma denominação, escondendo atrás, por exemplo, de uma Bíblia, e no início é difícil ou não é? Não sei se você já passou por isso. Que nada, rapaz, você está indo para a igreja, quem não te conhece é quem te compra. E você querendo mudar, você querendo ser transformado, você querendo ali mais de Deus, mas e as pessoas? Zombando, dando risada e fazendo de você, né, um palco ali para que elas possam subir e até tirar sarro do seu rosto, de sua cara. Quantas vezes as pessoas elas se submetem a passar por isso? Eu me lembro muito bem que um dia eu estava já pregando o evangelho. E aquele que um dia eu me submetia, por exemplo, lá no passado, e que adquiria aqueles produtos ilícitos, parou na porta da igreja e ficou uns 20 minutos assim na porta. Baixou o vidro do carro até a metade, para poder ver se realmente era aqueles a quem as pessoas tinham dito que tinham ido para a igreja e que tinha sido transformado, que tinha sido mudado. Um pouquinho antes de finalizar a mensagem, de começar a oração, funcionou o carro e ele foi embora. Tem pessoas que vão duvidar de você. Tem pessoas que às vezes de dentro da sua casa não vai acreditar que você mudou. E até pessoas vão dizer assim, o que é que você quer? Fala logo. Eu sei que você está interessado em alguma coisa. E é justamente quando isso acontece, você, por não receber um crédito que você imaginou que receberia, você até diz, já que as pessoas não creem, então agora é que eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. E agora eu vou fazer ainda pior. Infelizmente, é assim que as pessoas se comportam diante de um problema, diante de uma situação. Lógico que isso não é uma regra. Tem exceções em meio às regras, mas, infelizmente, nós vemos muitas situações semelhantes a estas acontecerem. Se você verificar, por exemplo, o que Davi está dizendo, como ele disse no 12, estou esquecido no coração deles. As pessoas já não acreditam mais. O que restou foi cacos. O que restou, pastor, foi pedaços. Estou como morto, ou seja, não adianta, porque talvez tenha sido esse o seu pensamento, a sua forma de pensar e talvez até a tua conduta também. Porque muitos pensam e acabam colocando em prática aquilo que jamais deveriam. Mas, infelizmente, eles fazem. Então, o que é que o texto está nos mostrando? O texto está nos mostrando que as pessoas conheciam, ali no caso, a situação de Davi, e que passaram a olhar a ele com medo. Os que estavam próximos de Davi receavam de chegar perto, não queriam se aproximar dele, olhavam com desprezo, olhavam assim de forma assim meio estranha, de forma assim torto, ao invés de oferecer o quê? Apoio, ao invés de oferecer para eles ajuda, as pessoas se afastaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em quem você acreditava que poderia te ajudar, mas virou as costas para você? Por isso você ficou tão triste, chateado, magoado com aquilo. Pastor, mas eu acreditava, essa pessoa ia me ajudar. Pastor, eu tinha certeza, e essa pessoa não te ajudou. Olha o que Davi está mostrando. Foi por isso que Salomão disse que as coisas, elas só se repetem, gente. Nós precisamos olhar para a Bíblia e se atentar para ela como o nosso manual. Você sabe por quê? Porque há momentos, ou seja, existem momentos
que aqueles que outrora, aqueles que antes caminhavam conosco, que davam tapas em nossas costas, que apertavam as nossas mãos, que até nos abraçavam, aqueles que estavam em nosso redor, que estavam do nosso lado, pode haver momentos e existir momentos que eles vão virar as costas para nós e que não vão nos corresponder acerca das nossas expectativas. E como é que nós vamos ficar? Em pedaços. Porque nós acreditávamos que quando nós precisássemos de uma mão estendida, nós teríamos as mãos daquelas pessoas. Talvez possa ser dentro da tua casa. Às vezes pode ter acontecido isso com a tua mãe, com o teu pai, com o teu irmão, pode ter acontecido isso com o teu sogro, com o teu genro, com a tua nora, eu não sei com quem é que aconteceu. Mas a Bíblia está dizendo que isso é um fato, isso é uma realidade. E que isso é, sim, não só uma realidade descrita, porque a Bíblia está dizendo, mas uma realidade na vida daqueles que às vezes estão me ouvindo aqui nesta manhã. E que às vezes você fica assim, meu Deus, quem é que contou aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando? Por isso que quando nós vemos aqui nos Salmos dizer acerca da situação de Davi, esse salmo, ele nos ensina que a opinião das pessoas não determinam o nosso valor diante de Deus. Lógico que nós não vamos negligenciar o que as pessoas pensam ao nosso respeito, mas elas não determinam o valor que eu tenho diante de Deus, ainda que eu esteja quebrado. Pastor, por quê? Porque quando nós vemos João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê, pessoal? Mas tenha a vida eterna. Se as pessoas estão fazendo de você motivos de escárnio, motivo de vergonha e deboche, fique tranquilo. O seu valor diante de Deus é um valor que Deus atribuiu a você e que não é medido por circunstâncias. Lembra de Lázaro e as suas irmãs, quando elas chegaram a Jesus e elas disseram, aquele a quem tu amas. O que é que elas estavam querendo dizer? O Senhor disse que ama ele e deixou ele morrer. Era isso que elas estavam querendo afirmar. E de certa forma até jogar ou lançar em rosto de Cristo o que Lázaro estava vivendo. Só que o amor de Deus, ele é o amor ágape, que tem por característica nos amar incondicionalmente. Digam graças a Deus. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você ouviu, não importa o que você está passando, não importa o que as pessoas estão dizendo ao teu respeito, o teu valor diante de Deus não vai mudar. No versículo 14, olha o que é que Davi disse, mas eu confiei em ti, Senhor. Em quem Davi estava confiando? No Senhor. E disse, tu és o meu Deus, ou seja, não vai mudar nada o que eu estou passando e a situação em que eu estou, se eu estou quebrado, se eu estou inteiro, se eu estou, por exemplo, prostrado, não vai mudar nada, o teu amor continua do mesmo jeito, e é nesse amor que eu preciso me apoiar, que eu preciso me segurar. Por quê, pastor? Porque o amor cobre uma multidão do quê, pessoal? Uma multidão de pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é o amor de Deus colocado sobre nós. E é justamente nesta manhã que Deus quer mostrar a você o amor que Ele tem. Para quê? Para mudar a tua vida. Jó era íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal. Deus não amava? Lógico que amava. Mas o problema é que talvez, como muitas pessoas diferentes de Jó, estão condicionando o amor que Deus deu a elas e demonstrou a elas na cruz do Calvário pela circunstância em que elas estão vivendo. Ah, se Deus me amasse, então por que tudo isso me sobreveio? Foi o que Gideão falou. Se Deus é comigo, por que isso está acontecendo? Talvez o fato pelo qual Deus ainda não juntou os cacos para poder restaurar, como lá em Jeremias, no capítulo 18, versículo 4, e o vaso quebrou, mas o oleiro pegou aquilo novamente e restaurou. Por quê? Porque se tem uma coisa, irmão, já até falei no domingo passado, no culto das 18, eu fiz o culto e falei sobre isso. Por que Jeremias foi restaurado? Primeiro, porque Deus falou para ele, desce lá na casa do oleiro.
O que Deus estava mostrando para ele é que a condição em que ele estava, ele precisava sair dela, porque senão Deus não faria nada. É muito óbvio, mas às vezes as pessoas não se atentam para isso. Se Deus está mandando descer, não porque Deus quer humilhar, ou porque Deus quer pisar, mas trazendo para o mundo espiritual, o que é que Deus está falando? Será que muitos, como talvez Jeremias, não que fosse o caso dele, talvez possa ser o meu, talvez possa ser o seu, nós precisamos descer de um pedestal. Qual pedestal, pastor? O pedestal do orgulho. Para Deus poder refazer algo que foi quebrado, não será feito ou refeito se não houver o quê? Humildade, se não houver reconhecimento. Sem reconhecimento não tem como ser mudado, não tem como ser transformado. Um coração contrito, um espírito quebrantado, a esse Deus não rejeitará. Por isso que Deus fala para Jeremias, desce, senão não tem como refazer. Não tem como mudar. Às vezes as pessoas elas querem mudanças, elas querem ser transformadas, elas querem sair do opróbrio, da vergonha, mas são orgulhosas. No qual sentido, pastor? Elas não pedem ajuda, elas não recorrem a Deus. Elas acham que por si só elas sairão dessa situação. Não vai sair. Por isso que Davi está comprovando por meio de suas palavras e atestando a sua real condição, mas também afirmando: eu confio em ti, eu espero em ti e eu sei que o Senhor vai me ajudar, como Jó disse, por fim ele se levantará sobre a face da terra. A minha esperança está no Senhor, porque ainda quebrado, Deus vai me refazer. Deus está restaurando casamentos, Deus está restaurando vida sentimental, vida familiar, Deus está restaurando saúde, Deus está restaurando vida espiritual, irmãos. O que Deus está fazendo é justamente isso. Por isso que nós vemos na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 27, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir o quê? Olhe para mim, por favor. Quem era Davi? Alguém que estava em cacos. Então vamos entender assim, presta atenção. Deus escolhe os improváveis, porque os que estavam em cacos, como Davi, o que estava em cacos, logo após ser restaurado, assumiu uma nação para poder cuidar, se tornou rei de Israel. Hoje você pode estar sangrando por dentro, aflito, angustiado, abatido, oprimido, mas Deus escolhe essas pessoas para mudarem as histórias delas e glorificar o nome de Deus por meio da atitude que elas terão a partir de que elas estiverem com Cristo, porque como Paulo está dizendo, ele não está falando de terceiros, Paulo está falando dele mesmo. O que outrora perseguia, o que outrora consentia na morte, agora por meio do Espírito Santo se torna um pregador do Evangelho, um ministério que Deus deu. Quem era Paulo? Um improvável. Talvez é o seu caso também. Por isso, irmãos, nunca perca a esperança, nunca perca a fé. Deus trabalha com essas pessoas. Talvez desacreditado, como eu já disse inúmeras vezes, você chegou. Por isso que quando nós vemos este versículo, nós vemos Deus falar sim, de uma forma muito aberta, que Paulo era o exemplo de alguém que era improvável, mas que nas mãos de Deus, como o vaso que se quebrou, ninguém queria mais saber, e quando se quebra algo, se esse copo se quebrar, cair no altar e se quebrar, o que é que nós vamos fazer? Pegar uma vassoura, uma pá, juntar os cacos e jogar onde? Jogar no lixo. Olha só, isso você se faz com objeto. Com pessoas você trata, com pessoas você ajuda, com pessoas você estende as mãos, com pessoas você levanta elas e ensina a elas o caminho que elas devem seguir. É o que Deus fez com a gente. E é o que Deus continua fazendo com aqueles que também se colocam à sua disposição. Por quê? Você já parou para pensar nisso?
O que é um improvável, pastor? Improvável é aquele que tende a não acontecer, é aquele que tende a ser incerto, aquilo que tem pouca probabilidade de dar certo e de ser verdade. É como aquela pessoa que a vida dela mentiu para os outros. Quando ela contar uma verdade, vai ser difícil acreditar, sim ou não? E essa pessoa é um improvável. E Deus pega o mentiroso e coloca ele na verdade. O problema é que nós queremos fazer das pessoas como fazemos com objetos ou algo descartável. Quando quebra, joga para o lixo. Não queremos ajudar, porque é muito mais fácil jogar no lixo do que trazer para perto, tolerar, aturar e pagar um preço para que Cristo seja gerado nelas. É ou não é verdade? Não é mais difícil fazer isso? Só que nós não queremos. Nós queremos sempre o mais fácil. E aí o que é que Deus mostra? Que Deus pega os improváveis e faz deles um vaso escolhido nas mãos de quem? Nas mãos do Senhor. Isso demonstra, sabe o que, irmãos? Que a graça e que o poder de Deus é suficiente para nós, porque Davi perdeu os que estavam ao seu redor, Davi perdeu seus melhores amigos, Davi estava em cacos, mas a graça de Deus e o favor era o que ele precisava. Talvez você está aí se lamentando por alguém que saiu de sua vida, por alguém que você esperava que retribuísse, que fosse recíproco para contigo aquilo que você fez com essa pessoa e ela não foi. A graça de Deus é suficiente para você. Nós não podemos se apegar nesses detalhes e esquecer daquilo que é principal. Por quê? Porque Deus age por meio, irmãos, de situações e de pessoas que o mundo considera fracas, inadequadas para realizar grandes feitos. Lembra de Davi voltando em meio a tantos exemplos que eu contei a você, mas quando você olha, quando Jessé lá na casa, ele estava com seus filhos, Samuel foi lá para ungir, dentre um dos filhos de Jessé, um dos reis de Israel, até o pai desacreditou, colocou Davi lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Samuel falou, enquanto ele não chegar, eu não vou sentar, nós não vamos comer, nós não vamos beber, o azeite não vai ser derramado na cabeça. Quem era Davi? Um improvável. Moisés tinha limitações inúmeras, mas foi o Moisés improvável que Deus usou para libertar o seu povo das mãos de Faraó quando estavam aprisionados lá no Egito. Então, a todos estes que se consideram assim, quebrados, como um caco, não vai dar certo, não tem mais solução, pastor, fique tranquilo, você nas mãos de Deus vai arrebentar. Por isso que quando nós vemos o que o próprio texto fala para nós na palavra de Deus, de Juízes capítulo 6, no versículo 15 e 16, coloca aí para mim, por favor, diz assim, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor da casa de meu pai. Olha como Jefité se via. Será que não é o seu caso? 16 agora. Diz assim, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só. Sabe quem era Jefté? Um improvável, filho de uma prostituta. Alguém que olhava para Jefté e não via nele valor, atributo algum pelo qual ele poderia se tornar aquilo que ele se tornou. Não por mérito dele, mas por uma capacidade divina. Deus então pega esse camarada e usa ele para libertar um povo, uma nação. Ou seja, ele era filho de uma prostituta, em regra Jefté não era para ter nascido, humanamente falando, mas Deus escolheu ele para libertar Israel. Talvez você olhe para o ambiente da tua família, você não tem base familiar, o teu pai te abandonou, tua mãe te abandonou, não quis saber, quem criou foi tua avó, quem criou foi a tua tia, e daí? O que importa é que você foi criado, não por pessoas que ali estavam do seu lado, não tirando os méritos dela, mas o que importa é que Deus te deu fôlego de vida, como te dá até hoje, e vai escrever sim uma história ainda melhor para você, se você nele acreditar e confiar. Espere em Deus, irmãos. Está improvável, está difícil? Deus é especialista, porque o fácil você faz, o impossível pode deixar com ele, que ele sabe como fazer. Não estou conseguindo juntar os cacos, pastor. Não precisa juntar, é só deixar os cacos na mão de quem já juntou inúmeros cacos e fez dos cacos vasos de honra e atribuiu eles valores imensuráveis que o ser humano não está
a ele, por exemplo, o acesso de poder até comprar, porque o preço que foi pago foi muito caro. Lembra de Ismael, filho de Agar com Sara, um improvável, que se tornou um rei de uma nação. Ninguém queria saber de chegar perto de Paulo. Não, pode ir lá, vai orar por ele, porque ele é para mim um vaso o quê? Escolhido. E para mim, um dos mais improváveis textos da Bíblia é o ladrão na cruz. Condenado à morte, seria morto. E em um instante, lembra-te de mim quando tu entrares no paraíso. O que é que ele ouviu? Hoje mesmo, tu estarás. Quem é que via naqueles homens salvação? Víamos condenação, destruição e morte. Salvação ninguém conseguia enxergar, mas Jesus deu salvação para eles. É por isso que hoje talvez você não se vê salvo dessa situação, livre deste problema, mas Deus te vê já, dando uma volta por cima. Saindo desta condição. Para quê, pastor? Para que você possa depois se orgulhar disso? Não, para que você possa testificar quão grandes coisas o Senhor Deus fez por você. E por isso, você está o quê? Alegre. Tire a tristeza do rosto. Tire a aflição, a angústia do coração. Alegre-se, porque se ainda resta cacos, se ainda resta pedaços, o que sempre ajuntou e refez e criou-se da onde não existia, ele é com você. E ele te dará a condição de vencer essa situação, de sair, de superar esses traumas que talvez até hoje você não se via vencendo. Mas hoje Deus marcou para mudar a tua história. A Bíblia diz que o cativeiro de Jó foi mudado. Deus está mudando, Deus está virando a sua história também, no nome de Jesus.